Boa noite, caros ouvintes. Está começando, 19 de março de 2020, nesta quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1054. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos, ele, o monstro, Michel Silva, grande Michel. Ei, grande Michel. Muito obrigado, meu amigo. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma maneira muito especial. Gente, muito obrigado por tantas mensagens que estão chegando, viu? Fico realmente emocionado, fico realmente, assim, sabe, até surpreso como o programa está sendo acolhido por vocês, como esse nosso simples e humilde estudo está sendo recebido com tanto carinho, com tanta dignidade, com tanta oração, com tanta intercessão. Muito obrigado do fundo do meu coração. Deixa aqui ler um pouco as mensagens que eu recebi no dia 6 desse mês. Vamos lá. Cícera Campina, boa noite, que o Senhor Deus nos abençoe e ilumine este programa que tanto nos instrui. Abençoado seja sempre. Amém, amém. Que a gente possa continuar nessa toada como instrumentos nas mãos de Deus, né? A força do programa está justamente na consciência da nossa pequenez, da nossa incapacidade, da nossa fragilidade. Eu sempre falo isso e gosto de repetir. A gente tem que pedir a Deus que a gente não atrapalhe os planos dele. Que a gente possa realmente ser usado por Deus, mas que a obra é de Deus e que a gente não atrapalhe essa obra. Então, eu acho que eu agradeço todas essas mensagens, mas a gente direciona essas mensagens todas a quem de devido é, que é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Viu, gente? Muito obrigado, viu, Cícera Campina? Tem a Cícera Cardoso. A Cícera Cardoso, já falei. Agora vem a Cícera Campina. Boa noite, doutor Paulo. Deus abençoe. Deus abençoe muito. Estou te ouvindo pela 9 de julho no rádio. Olha aí. A Cícera Cardoso agradece o que a gente aprende no programa e a Cícera Campina avisando que está ouvindo pelo radinho. Gente, o rádio é fantástico. O rádio chega aonde muitos outros meios de comunicação não conseguem chegar. O radinho é um negócio assim absurdo. Que meio de comunicação, apesar de ser bem antigo, apesar de ser bem simples, ele chega em tantos lugares que a gente nem imagina. José Roosevelt Matos, nós, Cléria e o Dog, paz e bem, amém. Muito obrigado, Zé. Um abraço para a família. Quem mais? Marlene dos Reis, minha amiga Marlene dos Reis. Muito obrigado, Marlene, sempre junto, né? Gratidão sempre. Mensagens do dia 9. Segunda-feira, né? Dia 9, segunda-feira. Cícera Campina. Boa noite, doutor Paulo. Estou ouvindo o programa. Que catequese temos a mensagem desta semana, a samaritana, a água viva, Jesus Cristo. Amém. Realmente é muito rica a nossa sã doutrina e é muito rica a nossa vida sacramental. A gente agradece muito, viu? Pedro Rosolém. Boa noite. Não sou mestre não, Pedrão. Eu sou só um estudante como você. Então, boa noite, Paulo. Esse mestre você tira. Mestre é Jesus, tá bom? Agradeço, fico lisonjeado, mas eu estou longe de ser mestre. Mas muito longe de ser mestre. O que a gente faz é partilhar aquilo que a gente luta, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente procura aprender mais para conhecer melhor, para amar a Deus, adorar a Deus, servir aos irmãos. Eu acho que isso é o grande sentido, tá? Não sou mestre, em primeiro lugar, humanamente falando, porque eu não fiz mestrado, não fiz doutorado, não fiz pós-doutorado, não sou especialista em teologia, não sou especialista em nada de áreas humanas, eu sou especialista em canal. Então, eu não sou mestre, eu sou dentista especialista em canal. Então,
o mestrado, humanamente falando, é o título que você recebe quando você presta um mestrado. Eu não prestei mestrado de nada, nem na minha área, nem em área de religião. Então, não sou antropólogo, não sou filósofo, não sou teólogo. Eu só sou uma pessoa que sou curioso e ardente pelas coisas de Deus. Então, eu acho que nós estamos nesse mundo para justamente conhecer Deus, se apaixonar por Deus, se entregar por Deus, aprender a confiar em Deus, aprender a depender de Deus, aprender a escutar a voz do Senhor, escutar as palavras que Jesus fala. É para isso que a gente existe. A gente existe para o céu. E o céu começa aqui na terra. Então, quando nós somos batizados, como fomos batizados, o céu já começou para a gente. E é isso que a gente precisa descobrir na teoria e na prática. Não basta só a teoria. Infelizmente, hoje, muita gente não tem nem a teoria, nem a prática. Mas não basta só aprender de ouvir falar. É necessário deixar que o Espírito Santo me revele essas realidades sobrenaturais que nos foram dadas e que nos são dadas através dos sacramentos da Igreja Católica. Então, você nasceu de novo. Quando nós fomos batizados, nós nascemos de novo. Isso é literal. Nós deixamos de ser simples criaturas, simples no sentido de comparação ao que nós recebemos. Porque as criaturas de Deus são belíssimas. Você poder enxergar, você poder falar, você poder conversar, você poder entender, você poder codificar uma mensagem, decodificar uma mensagem, você poder escrever um livro, você poder amar. Quer dizer, a criatura humana, ela é maravilhosa por si, mas em comparação àquilo que nós recebemos pelos méritos de Cristo no nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Veja, a natureza de Deus é diferente da nossa natureza. A nossa natureza é humana, a natureza de Deus é divina. Pelos méritos de Cristo, você e eu que fomos batizados, nos tornamos, naquele instante, filhos e filhas de Deus. Veja, aqui há um nascimento novo. Morremos para o pecado e nascemos para a vida eterna. Só que isso eu preciso descobrir no meu dia a dia, viver no meu dia a dia e ensinar isso no meu dia a dia. Não basta só descobrir e viver, que já são passos assim astronomicamente grandes. Você compreende? Astronomicamente grandes. Mas é necessário evangelizar, é necessário ensinar. Nós, leigos católicos, temos essa obrigação, temos esse dever, temos essa missão. Como é que nós vamos ensinar? Nós estamos ensinando aqui. Tem gente que ensina de outras formas, de outras maneiras, tem gente que ensina religião com exemplo. Isso também é peculiar a todos que são batizados, porque Deus nos dá capacidades sobrenaturais para realizar essas coisas. Os carismas que nós recebemos nos nossos sacramentos, no batismo, no crisma, na Eucaristia, são ferramentas de evangelização. As pessoas ficam tão assim, é tanta discussão sobre carisma e tal, ora, orar em línguas e não sei o quê. Gente, carisma é instrumento de evangelização. Sabe, no fundo, não precisava ter toda essa celeuma, essa polêmica, isso deveria ser absolutamente normal para o católico. Viver os carismas. Veja, carisma de milagre, carisma de cura, carisma de fé, palavra de ciência, palavra de sabedoria, palavra de discernimento. Quer dizer, essas realidades instrumentais nos ajudam a evangelizar com eficácia. Então, um mundo que está tão doloroso e tão distante de Deus, e por isso, por estar doloroso, porque está distante de Deus, para retornar para Deus, precisa ouvir a evangelização. Mas os corações estão fechados. Então, Deus derrama a quem trabalha na sua igreja, com fé, com verdade, unido a Cristo, não fazendo da igreja um púlpito, não fazendo da igreja uma bandeira de ideologia, não fazendo da igreja bandeira política,
não fazendo da igreja interesses para si, sabe? Usar meios para você ter ganhos, para você ser conhecido, para você ser, sei lá. Quando você se entrega a Deus, movido pelo Espírito Santo, e é chamado a evangelizar, Deus te ajuda na evangelização com os dons de santificação, com as virtudes teologais e com os carismas. O carisma deveria ser algo extremamente comum no nosso meio. Então, o que eu acho lindo da renovação carismática católica foi exatamente isso. Essa redescoberta pelos leigos da realidade dos carismas. Sabe, isso não é porque é da renovação, isso é a igreja. A igreja é carismática, porque a igreja evangeliza. E quando a igreja evangeliza com poder, os carismas aparecem. Você pega os grandes santos da igreja, eles eram profundamente carismáticos, ou seja, eles recebiam de Deus para realizar a missão que eles tinham que realizar, os carismas. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Não é uma questão da renovação carismática. Você pega o padre Pio de Petralcina. Acho difícil falar esse nome, Pio de Petralcina. Padre Pio, as pessoas iam confessar com o Padre Pio, filas e filas. Ele passava o dia inteiro confessando. Ele confessava, celebrava a missa e rezava os rosários. Passava o dia inteiro rezando o rosário, passava o dia inteiro confessando e tinha os seus horários de missa. Então, um homem totalmente entregue à vontade de Deus, um santo. As pessoas iam conversar com o Padre Pio, confessar com o Padre Pio, terminado o momento em que a pessoa falava os seus pecados, né? O Padre Pio virava para a pessoa e falava: e esse pecado, e esse outro que você não falou? Como é que o Padre Pio sabia? Porque existe carismas, palavra de ciência. 1 de Coríntios 12, é um carisma do Espírito Santo. É uma palavra que nos mostra a raiz de alguma coisa. Você entende? É uma palavra de ciência. A raiz de alguma coisa que você não está enxergando. Então, por exemplo, o Padre Pio estava confessando, ele enxergava a pessoa, ele enxergava os pecados da pessoa. Sabe por quê? Porque é um carisma que Deus estava dando para ele naquele instante, para ele poder ajudar essa pessoa a se libertar desses pecados, porque a pessoa talvez nem estivesse lembrando, ou se estivesse lembrando não queria falar por vergonha ou por qualquer outro motivo, e aí a confissão seria inválida, porque a pessoa não falou todos os pecados. O perdão que ela recebeu não é um perdão perfeito, porque ela não falou tudo que ela tinha que falar. Então, veja, aí é sério. Então, o padre, nesse instante, por estar profundamente ligado, passava o dia inteiro rezando o rosário. Rezava rosários, não é um terço, rezava rosários e mais rosários. Confessava o dia inteiro. É uma pessoa que está totalmente entregue a Deus, totalmente aberta à ação do Espírito Santo. Você percebe? Não é uma pessoa que se reserva, não, vou dar um tempo para mim, vou dar uma descansadinha. Tá certo, não tem mal nenhum fazendo isso, nem isso ele fazia. Ele vivia para a igreja, ele vivia para Cristo e para a igreja. E na missão dele, a missão dele exigia esse tipo de ação carismática. Então você pega todos os santos da igreja, você vai ver que todos eles receberam de Deus carismas, que são instrumentos de evangelização. O carisma não santifica, o que santifica são os dons de santificação. O carisma não santifica. O carisma é um instrumento para eu poder, um instrumento divino recebido na hora que eu estou evangelizando, para poder ajudar uma pessoa que está com o coração fechadinho, com o coração magoado, um coração empedrado, um coração contaminado de ideologias, contaminado de ideias erradas sobre a igreja, contaminado de tristeza, de amargor, de desesperança. Nós estamos estudando a virtude da esperança. Então, aquela pessoa, naquele momento, por algum motivo, foi se confessar, houve um toque do Espírito Santo no coração dessa pessoa, que ela sentiu que ela precisava confessar, e naquele instante, o Espírito Santo encontrou espaço e agiu tanto no coração daquela pessoa, quanto no coração do Padre Pio.
dando ao Padre Pio uma palavra de ciência. Olha, está faltando esse pecado. Então, a pessoa que está recebendo a confissão, quando escuta isso, fica assim, puxa, de onde veio isso? Como que ele sabe? Ele sabe porque o Espírito Santo sopra. Palavra de ciência. Então, é muito lindo o uso dos carismas. Agora, houve um tempo em que as pessoas, de um modo geral, achavam que o uso dos carismas era só para os grandes santos e grandes santas da igreja. Que só os grandes santos e as grandes santas da igreja recebiam esses carismas. A renovação carismática católica trouxe uma consciência um pouco diferente. Veja, o uso dos carismas é uma ferramenta de evangelização. Quem merece o uso dos carismas não é a santidade da pessoa, é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, não é que a igreja estava errada, as pessoas dentro da igreja foram se distanciando dos carismas. Porque o uso dos carismas, sem uma determinada correção, sem um determinado discernimento, sem uma certa, eu não gosto dessa palavra, mas sem uma certa vigilância dos padres, dos bispos, pode descambar. Porque, sabe, é uma ferramenta sobrenatural que deve ser usada por pessoas que têm maturidade, por pessoas que têm boa intenção, por pessoas que visam o bem comum. Sabe, na história da igreja, você foi percebendo que em determinados momentos da história da igreja houve explosões de uso de carismas. Determinados momentos da história da igreja. Quando nós estivermos estudando a história da igreja, nós vamos ver isso. Só que determinadas explosões de uso de carisma levava sempre, ou quase sempre, ao uso inadequado dos carismas. Porque as pessoas não estavam muito bem preparadas para usar os carismas. Então foi sendo criado uma mentalidade de vamos tomar cuidado com os carismas, porque isso pode ser mal usado, mal interpretado, mal entendido, mal vivido. Claro que pode. Agora, isso não justifica não usar os carismas. E aí foi sendo criado na mentalidade de algumas pessoas, isso não é culpa da igreja, que os carismas só seriam usados pelos santos. Só os santos é que teriam o uso dos carismas. Não é assim. Desde que você tenha uma maturidade, desde que você tenha um acompanhamento do seu padre, do seu bispo, a sua comunidade faz parte da igreja, você não está vivendo um apêndice. Sabe, você faz parte o grupo de oração, por exemplo, faz parte da paróquia, foi o padre que estabeleceu o grupo de oração, é o padre que acompanha o grupo de oração, é o padre que acompanha as pessoas que fazem parte do grupo de oração. Então, o padre sabe que aquela pessoa ou aquelas pessoas que são os coordenadores têm uma vida íntegra, têm uma vida matura, são casados, vivem os sacramentos, têm consciência da doutrina da igreja, sabe? Então, essas pessoas, elas estão mais preparadas para serem usadas pelo Espírito Santo através dos carismas, com os carismas na evangelização. Então, isso é muito bonito, isso é muito importante, isso é muito legal. Então, aprender a usar os carismas, aprender a descobrir as grandezas, as maravilhas que Deus derrama sobre nós a partir dos sacramentos, isso é fantástico. Então, o batismo, o sacramento do batismo, me leva a receber de Deus 3 virtudes teologais: fé, esperança, caridade, além dos dons de santificação. Esses sim vão nos santificando. Agora, os carismas são instrumentos de evangelização. Não esqueça disso. Nós precisamos de instrumentos. Veja, vamos supor, eu preciso fazer um furo na minha parede. Eu vou fazer esse furo na minha parede com a minha mão? Primeiro que eu não vou conseguir, segundo que eu vou machucar minha mão. Então eu vou precisar de um instrumento adequado para furar a minha parede. Ou eu vou com um martelo e alguma coisa pontuda, ou eu vou com uma furadeira. Então, os carismas são instrumentos para que a gente possa realizar uma obra bem feita. E a obra de evangelização deve ser realizada também com o uso dos carismas. Só que não precisa parecer que você está usando os carismas. Isso é um outro ponto interessante.
Porque muita gente... e esse é um dos usos inadequados dos carismas, que estão lá em 1 de Coríntios 12. Se você pegar lá na sua Bíblia, 1 de Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, você vai ver lá os carismas. Aí você vai ver palavra de ciência, palavra de discernimento, carisma de fé, carisma de cura, carisma de milagre, carisma de oração em línguas, uma série de carismas. Veja, são instrumentos de evangelização. Você pode usar esses instrumentos de evangelização, se você estiver aberto ao Espírito Santo, bem orientado e bem formado, sem que ninguém perceba que você está usando os carismas. Sabe? Você está, por exemplo, estou fazendo uma palestra num lugar aberto. Daqui 2 sábados, se Deus quiser, deixa eu ver aqui, dia 21. Dia 21, nós vamos fazer um querigma. Já vai começar nesse sábado agora, depois no dia 21, eu vou trabalhar no próximo sábado nesse querigma. Querigma é um encontro onde a gente apresenta os primeiros passos do catolicismo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os sacramentos da igreja, enfim, um mergulho no Espírito Santo. Então, isso é bonito, é um encontro muito bonito, é um encontro inicial. Fazia tempo que eu não participava desses encontros, mas a minha antiga comunidade de evangelização, que se dividiu, estão trabalhando juntos. Cada um formou uma comunidade nova, mas voltaram a trabalhar juntos e já estão me convidando há algum tempo, desde o ano passado, para participar de algum desses encontros que são dados em paróquias, encontros iniciais. E esse dia 21, esse sábado agora, eu vou lá. E é justamente, eu vou explicar... e vamos fazer uma oração baseada na ação carismática, na ação dos carismas. Só que quem vai receber oração talvez nem perceba que está recebendo oração iluminado pelo Espírito Santo através de palavras de ciência, de palavra de entendimento, de, cura interior. Então, essas coisas são feitas de forma humilde, de forma simples, de forma bem, sem alarde. Porque a intenção não é você parecer ser o cara, quem está usando os carismas. Não é você ser considerado, olha, aquele cara cura, a oração daquele cara cura, aquela oração tem força. Isso tudo é vaidade demoníaca. Então, quantas e quantas vezes, durante uma palestra dessas abertas, em que as portas da igreja estão abertas e as pessoas estão fazendo parte desses encontros iniciais, eu planejei uma oração, uma palestra, o amor do Pai. Aí eu estou seguindo a palestra do amor do Pai. Estou dando aquilo que eu planejei em casa, rezei, escrevi, vou mostrar para vocês. A gente vai fazendo os pontos importantes que a gente deve colocar numa palestra. Então, eu faço isso em qualquer palestra que eu vou fazer. Mas quantas e quantas vezes eu estou lá, e olha, não sou melhor que ninguém, isso acontece com todos os pregadores que trabalham com a nossa comunidade, porque já estão acostumados aos carismas. Então, eu fiz o planejamento da palestra, amor do Pai, tal. E aí chega lá pelas tantas, a gente sente no coração, porque é um flash que vem de Deus. A gente sente no coração que determinadas pessoas têm uma relação com o Pai da Terra muito desequilibrada. Tem relação com o Pai da Terra muito sofrida. O pai alcoólatra, o pai violento, um pai estuprador, quer dizer, são coisas pesadas. Então você está dirigindo a sua palestra, está batendo lá na sua palestra. Aí vem no coração a imagem assim de uma criança chorando porque o pai era violento. Isso é um carisma, quer dizer, o Senhor está mostrando para a gente que tem lá dentro daquelas pessoas que estão participando da palestra, tem alguém que sofreu uma violência grave em relação ao seu pai. Você percebe? Então, é um flash que vem, é uma consciência diferente que vem. Aí você começa a direcionar a palestra para o sofrimento daquela pessoa específica.
sem sair do tema, sem sair daquilo que você planejou, você começa, o Espírito Santo te vai levando para esse lado. E aí depois você retoma para o sentido inicial. Dá para entender? Veja, isso é ação carismática. E as pessoas nem sabem que aconteceu a ação de um carisma. O que acontece é que, muitas vezes, se a pessoa estiver atenta à palestra, se estiver atenta à situação, ela vai sentir, nossa, aquilo lá falou para mim. Pode ser que realmente tenha sido falado para ela, ou pode ser que o carisma veio e não veio especificamente para ninguém. Veio, olha, há sofrimentos aqui relacionados a mães que traíram o marido, a esposas que traíram o marido. E aí você direciona a palestra para aquele lado de sofrimento. Tal coisa. Você percebe? Então, o carisma, ele não precisa ser manifestado publicamente, ele precisa ser usado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu conosco. Veio um sacerdote uma vez nos querigmas, lá nos encontros, quando era no pátio do colégio. Ele veio porque ele queria, já falei isso para vocês, volto a falar, ele queria abandonar o sacerdócio porque ele não aguentava mais ser sacerdote. Ele não sabia por que ele não aguentava mais ser sacerdote. Ele não tinha noção. Ele estava com tanta tristeza no coração dele, ele se debatia tanto, e ele queria abandonar o sacerdócio. E ele ficou sabendo que as pessoas que trabalhavam no querigma, lá no pátio do colégio, dentre aquelas pessoas que trabalhavam, tinham pessoas muito, muito entregues a Deus e que faziam oração de cura. Na igreja, junto com os sacerdotes. Não tem nada de outra coisa. Então, esse sacerdote foi lá e pediu oração para as senhoras mais idosas que trabalhavam no querigma. Ele sabia que eram pessoas de caminhada, pessoas de Deus. Então, essas senhoras começaram a rezar por esse sacerdote e pedindo para que Deus pudesse tomar conta dele, que pudesse amainar aquele coração, deixar aquele coração mais tranquilo, deixar aquele coração mais sossegado, entender por que ele estava com tanta mágoa em relação à igreja. E de ficar nessa oração, suplicando a Deus, rezando em línguas, só que baixinho, o sacerdote não percebeu, mas quem estava lá estava rezando em línguas, sem escandalizar ninguém, sem aparecer para ninguém, estava quietinho numa sala, isolado, entende? E aí, uma dessas senhoras, que era uma senhora muito boazinha, ela recebeu uma palavra de ciência. Só que a palavra de ciência que ela recebeu veio na forma de uma imagem. Ela viu um machado. Sabe machado? Aquele machado de você machadar a árvore, de você cortar a árvore. Então, o padre estava lá, sentado, elas estavam rezando pelo padre, junto com o padre, e essa senhora virou para o padre e falou, olha, falou o nome do padre, que eu não me lembro, e mesmo que eu me lembrasse, eu não falaria. Chegou para o padre e falou, olha, desculpa, sacerdote, mas a única coisa que vem no meu coração é a imagem de um machado. Imagina a coragem para falar isso para o padre que queria abandonar tudo. Esse padre desatou a chorar. Ele virou e falou depois, quando ele se acalmou, ele falou, olha, quando eu era jovem, o meu padrasto me deixou de castigo segurando um machado para cima durante muito tempo, numa sala escura. Então, aqui estava a raiz do problema desse sacerdote, porque ele associava aquela situação injusta que o padrasto dele causou nele com a igreja. Só que a igreja não é padrasto, a igreja é mãe. Aí ele entendeu que por trás da dificuldade que ele tinha em relação às autoridades da igreja, estava esse trauma terrível que não foi nem o pai dele que causou, foi um padrasto. Veja, essa cura interior, isso veio de forma fortíssima. Esse homem compreendeu o sentido do trauma dele. Deus revelou, assim, pá! Esse homem saiu de lá refeito. Esse sacerdote saiu de lá refeito. Veja, é méritos de quem? De Cristo, que morreu por nós para que a gente pudesse ter
essas ferramentas de evangelização. Pensa bem, uma pessoa como esse sacerdote, porque não é fácil ser sacerdote. É muito difícil ser sacerdote. Você tem que estar sobre a autoridade do bispo, você tem que estar sob a autoridade da igreja, você tem que fazer lá, conforme for você tem que fazer lá os seus votos de castidade, votos de obediência, votos até de pobreza. Tem sacerdotes que fazem votos de pobreza. E votos de obediência, por exemplo, se o cara é um beneditino, se o sacerdote é beneditino, ele vai fazer um voto de obediência ao abade. Ele não vai fazer um voto de obediência ao bispo. Ele vai fazer um voto de obediência ao abade. E o abade mora com ele no convento, no mosteiro. Você entende? Então não é tão fácil assim. Ser sacerdote é dom e é só pelo poder do Espírito Santo. Imagina a dificuldade que era para esse jovem sacerdote estar debaixo de toda essa estrutura querida por Cristo, e o sacerdote sabia disso. Ele não estava questionando a estrutura, ele estava questionando ele diante da estrutura, por que ele não conseguia, porque ele sente o chamado do sacerdócio, mas por que ele não conseguia viver aquilo que ele sabe que o sacerdote exige, sabendo que ele tinha potencial para isso. Veja, isso é uma cura fantástica. Isso é uma cura interior fantástica. Só que é o tal negócio. Acontece dentro de uma sala, durante um encontro, onde Jesus está sendo revelado para uma multidão de pessoas. Você compreende? Então, não é um oba-oba, não é um carnaval, não é para mostrar lá, ó, aqui tem poder, aqui tem cura, vem para cá, traga o seu dinheiro, traga os seus... Não é nada disso. Só que tem gente que usa isso dessa forma. Por isso que a gente tem que ter muito carinho com os carismas, muita sabedoria para usar os carismas e muita humildade. Por isso que é importante que a igreja esteja sempre junto dos grupos. Por isso que é importante que a igreja... Por isso que Jesus instituiu, inclusive, a igreja, para que a igreja pudesse estar sempre junto aos grupos, porque senão, se deixar, as pessoas não têm base para viver essas realidades sobrenaturais, porque não foram formadas. Você percebe? Muitos sacerdotes nem conheciam direito os carismas. Não tiveram isso no seu tempo de estudo, não aprenderam isso. Então, é um choque, mas são choques necessários. Veja, maturidade, santidade, humildade. Isso é essencial na nossa vida cristã, seja aonde Deus nos colocar. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos aproveitar aqui e ver os... Ricardo Carvalho, boa noite, paz e bem. Ricardo Carvalho é da Lapa, aqui em São Paulo. Cristiane Prado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cristiane, tudo bem? Muito obrigado pelas palavras, por tudo que você tem falado, viu? Muito obrigado do fundo do meu coração. Sérgio Jimenez aqui com a gente. A Cristiane Prado fala, te ouço desde sempre. Muito obrigado, Cristiane. Que Deus te abençoe, te ampare. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Angelina Lima. Boa noite, doutor Paulo. Uma semana abençoada, com muitas bênçãos de Deus e Maria, e a Virgem Maria, e a todos nós. Amém. Obrigado, Angelina. Marlene dos Reis. Gratidão. Cristiana Prado. Já falei dela. Então é isso, gente. Quem mais aqui? Tem uma mensagem aqui do meu grande amigo aqui. Pera, deixa eu ver aqui. Selma Caires Neves, minha amiga Selma, muito obrigado, Selma. Iricene, muito obrigado, Iris. E o meu amigo Carcará me mandou um texto bem grande aqui. Carcará, esse tema aqui é sobre matrimônio, nós estamos falando sobre virtude teologal da esperança. A gente não pode misturar, assim, temas específicos no sentido de dar uma explicação maior sobre o que é o sacramento do matrimônio. Eu ouvi aqui, li a sua mensagem. O que eu posso te responder é o seguinte: você voltando agora, você está começando agora na igreja, e o sacramento do matrimônio, ele é um sacramento que é importantíssimo.
É um sacramento que nós deveríamos nos preparar muito para receber. Muito. Porque é um dom de uma vida nova que é derramado para nós nesta cerimônia do sacramento do matrimônio. É dom de vida nova. Sabe, você vai deixar de ter uma vida sozinho, como pessoa, e vai construir uma família com alguém. Então, é o marido e a esposa. Então, é um dom de vida nova. E Deus derrama no sacramento do matrimônio dons e capacidades sobrenaturais para que a gente possa viver essa vida nova de construir uma família. De ter filhos, de criar os filhos para Deus, criar os filhos para... Não é só ter filhos, é ter filhos e criar os filhos para Deus. Não é estar aberto à maternidade e à paternidade. Então, o sacramento do matrimônio, para você receber o sacramento do matrimônio, nós deveríamos ser muito melhor formados. É isso que eu posso te falar. Isso é uma tristeza, que eu acho isso muito bonito aqui na Nossa Senhora do Brasil. Vou puxar a sardinha aqui para a nossa paróquia, porque realmente é maravilhoso. O que acontece aqui é o seguinte, o nosso pároco, ele percebeu a dificuldade de muitos casais que queriam casar na Igreja Nossa Senhora do Brasil, porque ela é muito bonita. É uma igreja linda, então as pessoas querem casar na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Acontece que muitos vinham para cá porque a igreja é linda. E o padre, pelo amor de Deus, né? Você sabe o que vocês estão fazendo? Qual que é? Você sabe aonde vocês estão entrando? Então ele começou a fazer um curso de noivos aqui, tirou o curso antigo de noivos que falavam um monte de coisa errada e colocou pessoas adequadas para formarem minimamente os casais para receberem o sacramento do matrimônio. Por sinal, é um dos cursos que é mais bem visto aqui na Nossa Senhora do Brasil, é esse. Porque realmente é uma etapa que é vencida de uma forma bonita. Se você vai para um sacramento do matrimônio sem ter noção do que você está fazendo, sem ter noção de quem você é, e sem ter noção de quem Deus simplesmente não é o sacramento do matrimônio. Então, o padre Michelino, ele chega para os noivos e fala, gente, pelo amor de Deus, faça o curso, estude, aprenda, escute, compreenda o que está sendo ensinado e, se for o caso, adie o casamento. Se vocês não tiverem realmente a percepção de quem vocês são, a percepção daquilo que Deus está dando para vocês, a percepção do que representa ser casado e ser casada, e o que representa ser pai e mãe, e estar aberto a ser pai e mãe, não é ser, desculpa, com todo carinho, com todo respeito, casar não é para ter cachorrinho. Casamento não é para você adotar cachorrinho, gatinho, passarinho, e viajar, passear. Casamento não é isso. Casamento é uma vida nova. É uma vida onde você vai aprender na prática a se doar totalmente. Você deixa de ter você como centro, porque você nunca deveria ter você como centro. Você deveria ter Deus como centro e o próximo. Então, o casamento é uma maneira maravilhosa de você aprender na prática a ter Deus como centro e o próximo. Porque aí você vai viver para Deus, para a sua família e para a igreja. Você deixa de estar rodando em torno de você mesmo. Se você não tiver noção mínima disso, mínima, o casamento não dá certo. Porque as pessoas vão para o casamento achando que elas vão viver uma vida de solteiros. Que elas vão viver uma vida de prazeres comuns. Nós vamos viajar, nós vamos conhecer restaurantes, nós vamos não sei o quê. E a gente adota um cachorrinho, um gatinho, porque é para tapar o vazio. Gente, isso é brutal. Então, faz bem o Cacará de mandar mensagem, mas só que nós já falamos sobre os sacramentos, nós já estudamos os sacramentos, tá bom? Só para a gente colocar isso
em evidência as mensagens que são passadas para nós. Então, quero agradecer muito todas as mensagens. Eu acho que é uma questão de educação, no mínimo, respondê-las todas, mesmo que foge um pouquinho do tema do programa, mas é importante que a gente acolha essas mensagens, porque tem grandes coisas que a gente aprende a partir de respostas a essas mensagens. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Vamos lá? Vamos retomar? Então, estávamos vendo nessa nossa formação sobre a virtude teologal da esperança. Gente, o que é, no fundo, uma virtude? A gente vai estudando e a gente vai precisar recordar as coisas que nós já estudamos, né? A virtude é um hábito bom que nós adquirimos. A palavra virtude significa algo bom que nós adquirimos. Então, as virtudes humanas são capacidades boas que a gente desenvolve. A gente tem o potencial de desenvolver e desenvolve. Então, você tem lá a virtude da prudência, a virtude da justiça, a virtude da fortaleza e a virtude da temperança. São virtudes humanas, são capacidades humanas, são hábitos humanos que nós vamos aprendendo, que temos e desenvolvendo-os. Então, você aprende a desenvolver a virtude, por exemplo, da prudência. Quem é muito intempestivo precisa aprender muito a desenvolver a sua virtude humana da prudência. As pessoas muito intempestivas correm o risco de perder a razão pela sua impulsividade. Então, eu tenho que saber lidar com a minha impulsividade. Eu preciso saber que eu tenho essa impulsividade, reconhecer que eu tenho e saber lidar com isso, aprender a lidar com isso. Antes de falar, conta até 10. Antes de falar, pensa um pouco. Está nervoso, não fala nada. Sabe, são realidades que você vai aprendendo a lidar. São realidades humanas, virtudes humanas. Mas nós também recebemos de Deus virtudes que não são humanas. São sobrenaturais, são de Deus, capacidades divinas que nos são dadas. Fé, esperança e caridade. Nós já vimos a fé que nos revela a Deus, revela que Deus existe, revela que Deus é bom, revela que Deus é nosso Pai, revela que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que só Jesus poderia nos salvar, revela toda a doutrina da Igreja Católica. E revela que Jesus instituiu uma igreja. Ele não instituiu um monte de igrejas. Ele não instituiu um monte de religiões. Ele instituiu uma igreja. Ele veio trazer o reino de Deus para a terra e institui uma igreja onde este reino que Jesus traz e que Jesus desenvolve vai sendo levado para o mundo. Então, ide por todo o mundo, pregai o evangelho e batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. A função primordial da igreja é a salvação das almas. Então, sabe, vamos recapitular para pegar. Então, já vimos virtude da fé e agora estamos vendo virtude da esperança. A virtude da esperança ela é muito linda porque ela abre um cenário de futuro para a gente. A virtude da esperança abre uma realidade futura para todos nós. Nós já vimos lá no Catecismo da Igreja Católica, e eu quero que você pegue aí o seu catecismo, no número 1818, que fala sobre a virtude da esperança. Então, a virtude da esperança, ela abre um futuro. Que futuro? Um futuro de vitórias neste mundo, que é o que a esperança humana anseia, ou um futuro aonde eu participo e participarei do reino que Jesus trouxe, do reino de Deus na terra, e eu vou participar da transformação desta terra neste reino de Deus, porque a terra hoje não está vivendo plenamente o reino de Deus. Percebe? É esse futuro que a virtude da esperança nos clama, nos mostra e nos garante que isso vai nos trazer a felicidade e a plenitude neste mundo e fora do mundo, quando nós estivermos na eternidade. Dá para a gente entender? Veja, vamos voltar, para ficar bem claro, porque senão a gente se perde. A gente vai aprendendo e a gente esquece. Então, existe uma esperança humana. O que é esperança humana? São os desejos humanos que nós temos.
Todo mundo tem seus desejos humanos. Todo mundo quer ser feliz. Veja, todo mundo quer ser feliz. Isso é uma das características universais do ser humano. Todo ser humano é capaz de pensar, todo ser humano é capaz de decidir a partir daquilo que ele pensou. Veja, eu estou vendo dois caminhos. Eu vou analisar, esse caminho vai me dar isso, e aquele outro caminho vai me dar isso. Então eu vou escolher esse outro caminho. Então veja, eu tenho capacidade de discernir, de olhar as coisas e escolher. E a partir do momento que eu faço a minha escolha, que eu decido, eu movo todo o meu ser em direção daquilo. Isso é capacidade humana. Mas o que me faz, no fundo, decidir por um caminho? O que me faz, no fundo, decidir por um caminho, e isso é tão lindo e tão simples, é o desejo de felicidade. Sabe, isso tem que ficar muito claro para a gente, porque não é tão difícil assim. Você percebe? O desejo de felicidade é que move todo ser humano. Todos, por mais bandido que seja o benditinho, esse também tem desejo de felicidade. Só que ele está buscando a felicidade aonde só tem trevas. Ele está buscando a felicidade aonde só tem dor, sofrimento, horrores. Por quê? Porque, vamos ver lá na frente. Então, veja, o que move o nosso desejo, no fundo, lá no fundo, bem no fundo, é universal. Todos nós queremos sermos felizes. Todos nós. Se você é minimamente capacitado, se você não tiver nenhum problema muito sério de algum distúrbio de comportamento, algum distúrbio psicológico, algum distúrbio orgânico, se você for uma pessoa minimamente normal, que é o caso de 99% da população, o desejo de ser feliz é o que faz a gente se mover. Então, isso tem que ficar muito claro. Veja, a virtude da esperança me garante que eu vou ser plenamente feliz se eu, neste mundo, contribuir para que o reino que Jesus trouxe, que é o reino de Deus, se espalhe na terra, que eu viva para espalhar com Cristo este reino, porque quem vai estabelecer o reino de Deus nessa terra é Cristo. Nós vamos falar algumas aulas daqui para frente, o que é o reino de Deus. Já falei alguma coisa algumas aulas atrás, mas para a gente ter uma visão mais plena sobre o reino de Deus. Quer dizer, quando Jesus veio ao mundo, o mundo estava dominado pelo pecado. E quem está por trás do pecado é o demônio. Então, no fundo, quem dominava o mundo plenamente, o mundo, por causa do pecado da humanidade, era o demônio. Só que o demônio não tinha um domínio perfeito e eterno, porque quem manda, no fundo, é Deus. Quem domina tudo é Deus. Deus permitiu que o demônio agisse como se ele tivesse o domínio de tudo, e ele não tem o domínio de tudo. Quem tem o domínio de tudo é Deus. Mas Deus permitiu que o demônio agisse até determinado ponto. Só que, veja, a consequência do pecado é a morte. Morte neste mundo por violência e morte eterna. Nós não nascemos para morrer eternamente. Nós nascemos para sermos mergulhados em Deus por Cristo. Então, veja, Jesus vem para esse mundo para trazer para este mundo a correção. Esse mundo foi criado para que Deus reinasse nesse mundo. Entende? Então, veja, a virtude da esperança me garante que num determinado momento da nossa história, Deus vai reinar plenamente nesse mundo, porque o reino dele já chegou. Porque o reino dele é Cristo, é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo quem estabelece o reino de Deus nessa terra. E ele estabelece o reino de Deus através da igreja, através dos sacramentos. Então, veja, na medida em que eu vou aprendendo a viver o reino de Deus nessa terra,
e ajudando a igreja a progredir, o reino de Deus está espalhando. E a minha vida vai ficando cada vez mais plena, cada vez mais feliz, cada vez mais útil. Então, eu posso servir a Deus ou eu posso servir ao sistema do demônio. É uma escolha. O que me move é a felicidade. Se eu acho que a felicidade do mundo é a felicidade que vai me deixar completo, eu opto pela felicidade do mundo. Agora, se eu acho que a felicidade que vai me deixar completo é a felicidade que Deus me propõe, eu opto pela felicidade de Deus. Então, veja, isso aqui parece muito simples, nós vamos fazer muitas aulas em cima disso que eu estou falando com você. Você vai ver o quantas aulas nós vamos trabalhar em cima só disso. Então, veja, a virtude teologal da esperança me garante que a minha felicidade está em viver com Cristo neste mundo, estabelecendo o reino dele nessa terra, que um dia esse reino vai ser pleno, ainda não é, vai ser, por isso futuro. Esse reino futuro vai acontecer e neste reino futuro eu reinarei com Cristo. E todos os batizados reinarão com Cristo. Então, significa que a felicidade vai ser extremamente plena. Por quê? Porque a partir desse instante, nós já estaremos também vivendo na vida eterna. Que loucura, né? Então, veja, tem 2 pontos aqui. O reino de Deus nessa terra e a eternidade com Deus. Então, Deus, quando criou este mundo, ele não criou esse mundo para o pecado. Ele criou este mundo para que este mundo fosse a antessala da eternidade com ele. Você percebe? Só que a obra do demônio desarranjou o pecado que o demônio trouxe no mundo, desarranjou a obra de Deus, mas não destruiu a obra de Deus. Jesus vem para corrigir essa obra que foi desarranjada. Então, esse reino está sendo gestado agora com a igreja. Aonde chega a igreja, chega o reino de Deus. O pecado vai perdendo o poder. O pecado vai perdendo a influência. O pecado vai perdendo a virulência, porque as pessoas vão saindo do pecado. As pessoas vão descobrindo a feiura do pecado pela obra do Espírito Santo. Então, aonde chega o reino de Deus, o demônio vai perdendo a sua influência. O demônio já foi vencido na cruz por Cristo. Jesus Cristo venceu o demônio na cruz. Só que o sistema que o demônio estabeleceu nesse mundo através do pecado ainda tem consequências. Então, Jesus vai trabalhando também, não só a vitória que ele obteve sobre o demônio, mas as consequências que o pecado deixou neste mundo, e uma dessas consequências foi a construção de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade que não se aproxima de Deus e vive num paganismo terrível. Então, veja, as consequências do pecado ainda estão agindo, mas o pecado já foi vencido. Então, a virtude da esperança me garante que neste mundo, este reino que Jesus trouxe, que ainda não está pleno, estará completamente pleno num determinado momento da nossa história. E além da plenitude do reino nesse mundo, além desta plenitude onde Deus vai reinar aqui também, nós estaremos mergulhados por Cristo na Trindade Santa. Você percebe? Então, é algo que o futuro nos abre. Agora, se eu não tenho a virtude da fé que me garante as verdades de fé, eu não vou ter a virtude da esperança. Se eu não sei que Jesus já venceu Cristo, que Cristo já venceu o demônio na cruz, e aos poucos ele vai vencendo as consequências do pecado neste mundo que ainda vive sobre o sistema do mal, né? Porque o homem é livre, o homem faz as escolhas. E ele pode escolher ou as coisas de Deus ou as coisas que o demônio ofereceu e continua oferecendo. Um dia o demônio não vai mais oferecer nada para a gente, porque ele vai ser acorrentado no inferno. É outra coisa que a virtude da esperança nos garante. E aí vem aquela dúvida, por que Deus permite? Por que Deus não acorrenta logo o demônio e acaba com essa conversa e já estabelece tudo aqui? Porque nós precisamos ser curados, gente.
nós precisamos querer. Deus criou a humanidade livre. Você e eu somos livres. Quantas e quantas vezes, diante de uma série de decisões que nós tomamos, espera só um pouquinho. Diante de uma série de decisões que nós tomamos, quantas e quantas vezes nós acabamos optando por algo que Deus não queria? Quantas e quantas vezes nós acabamos optando, inclusive, pelo pecado? Você percebe? Veja, e tudo isso gera consequência na vida da gente também. Então, Deus, ele precisa encontrar em nós, porque ele nos fez livre, espaço e vontade. Espaço para agir e vontade nossa que ele haja. E isso no mundo inteiro para todas as pessoas. Então, este processo de cura, de salvação, cura ou santificação, porque cura interior é santificação. Você pode falar que o Espírito Santo está te curando, como você pode falar do mesmo jeito, e é a mesma coisa, que o Espírito Santo está te salvando. Está te santificando. A cura, ela está intimamente ligada com a santificação. O que é a cura? A cura é olhar para Deus, é escolher Deus, é deixar que Deus conserte em mim tudo aquilo que o pecado desarranjou. Mas para isso eu preciso querer. Para isso eu preciso buscar. Você compreende? Então, a virtude da esperança me garante que isso acontece. Me garante que isso vai acontecer. Me garante que Deus, se eu me mantiver firme nele, até o último instante da minha vida, o Espírito Santo completa esta obra de santificação em mim. E aí eu vou poder, santificado pelo Espírito Santo, pelos méritos de Cristo, ser mergulhado pelo próprio Cristo na Trindade Santa, que é a vida eterna plena. Não há felicidade maior que essa. É para isso que a gente existe. A gente existe para ser mergulhado por Jesus Cristo na Trindade Santa. O que impede a gente de ser mergulhado por Jesus Cristo na Trindade Santa são os pecados e as consequências dos pecados dentro de nós. Então, este mundo é o mundo onde Deus nos purifica, por isso que ele estabelece a igreja. Entende? Então, não é tão difícil assim de entender. A virtude da esperança me garante a felicidade plena nessa luta pelo reino de Deus e no mergulho definitivo que Cristo vai realizar por nós na Trindade Santa. Essa é a grande felicidade para o ser humano. Percebe? Então, a virtude da esperança está intimamente ligada com a verdadeira felicidade. Vou repetir. A virtude da esperança está intimamente ligada com aquilo que nos dá a verdadeira felicidade. A única felicidade possível, plena, real. Só que é um processo. E é um processo onde essa felicidade plena vai acontecer, já começa a acontecer aqui, mas vai acontecer de forma totalmente plena no céu. E aqui vem um outro lado que é terrível, e é por isso que é difícil. Porque o mal, o demônio, sabe que o que nos move é a felicidade. O demônio sabe disso. Ele sabe que o que faz o ser humano mover-se é a busca pela felicidade. Ele sabe plenamente disso. Então, o que ele faz? Ele oferece uma falsa felicidade nesse mundo para todos nós, para que a gente não escolha a felicidade que Deus está nos oferecendo a partir da virtude teologal da esperança. Então, a felicidade que o demônio oferece, ela é rápida, ela é zastraz, pum, pá. Não, esse negócio de futuro, céu não existe, reino de Deus, que bobagem, não existe nada disso, é bobagem. O importante é aqui e agora. O importante é ser feliz. Você merece. Isso é a canção do demônio. Entende? Porque ele sabe que o que move o ser humano é o desejo pela felicidade.
é o anseio pela felicidade, é a busca pela felicidade. Eu busco a felicidade com todos os meus poros. E Deus nos propõe o caminho da felicidade perfeita, feliz e plena, a partir das virtudes da fé, da esperança e da caridade. A fé me revela que essa felicidade é real. E a esperança me garante que eu vou alcançar essa felicidade já na terra, não tão plenamente quanto no céu, desde que eu viva para, junto com Cristo, deixar que Cristo estabeleça o reino nesse mundo. Que eu participe desse trabalho de Cristo de estabelecer o reino nesse mundo. Só que Cristo tem que primeiro estabelecer o reino dele dentro de mim. Então, a virtude da esperança me garante que essa felicidade é real, é palpável e é conquistável. Porque é Deus quem vai conquistar essa felicidade para a gente, só que está no futuro. A felicidade que o demônio nos oferece é falsa, é fraca, é pequena, é cheia de limites, só que é oferecida agora, sem esforço. Oferecida agora, sem esforço. Deu para entender? Deu para entender como é importante essas aulas que nós estamos trabalhando? Isso é muito, muito, muito importante. Isso é muito importante. Eu espero que você compreenda que eu vou ficar batendo nessas teclas um bom tempo para que a gente compreenda aqui essa sacada que a igreja nos dá, essa maravilha que a igreja nos propõe. Veja, e aí percebe a dificuldade que é isso. Por isso que Deus não faz um passe de mágica e resolve tudo, porque nós estamos entre escolhas. Nós fomos criados por Deus capazes de realizar essas escolhas e realizar a escolha correta. Só que Deus respeita essa nossa criação que Ele mesmo fez. Então Deus não vai agir como uma varinha mágica, vamos acabar com tudo e resolver. Não, não é assim. Eu preciso participar disso com as minhas escolhas. Veja, só que a felicidade plena está em Deus. Muitos de nós já sabemos disso, pela nossa história de vida. Nós já fracassamos num monte de coisa, nós já pusemos a nossa esperança humana num monte de coisa que não deram certo, ou se deram certo, acabaram se tornando chatos, acabou se tornando maçante. No começo era muito bom, depois acabou. Projetos que achávamos que, com esses projetos, nós seríamos extremamente felizes, e nós tivemos momentos de felicidades, e depois foi problema sobre problema. Pessoas que nós amávamos tanto que nós achávamos que poderiam ser a solução para a nossa busca de felicidade, ou foram embora, ou nos traíram, ou morreram. Está entendendo, né? Então, veja, o projeto de Deus, ele é perfeito. Só que nós precisamos aprender e querer fazer essa escolha. Por isso que Jesus instituiu uma igreja. Para que as pessoas saibam disso. Saibam que há um projeto de Deus para a nossa felicidade. Saibam que há um projeto de Deus para a nossa alegria, para a nossa plenitude, para a perfeição para a qual nós fomos criados. E o demônio também sabe. E por ódio, como ele não pode atacar a Deus de forma direta, porque ele é uma criatura, perto de Deus, ridículo, fraquíssimo, é menos de uma unhazinha. Mas ele é mais forte que a humanidade, porque ele é um anjo, e o anjo tem força maior que a dos homens, tem inteligência maior que a dos homens, mas comparada com Deus é nada, absolutamente nada, é menos que nada, é menos que um grão de areia no deserto. Então, como ele não pode atacar a Deus, ele vai atacar a humanidade que foi criada à imagem e semelhança de Deus, ainda mais quando você é batizado. Então, ele não se conforma com o fato de que nós, num determinado momento da nossa história, estaremos mergulhados dentro da Trindade Santa, e ele não. Ele não se conforma que ele foi criado para servir a Jesus. Lúcifer não se conforma que ele foi criado por Deus para servir Jesus, que é Deus que se faz homem, mas se fez homem, não se fez anjo.
Ele não se conforma que ele tem que servir a Virgem Maria, que é a mãe do meu Senhor, a mãe do nosso Senhor. Então ele se rebela contra Deus. Como ele não pode atacar Deus, ele vem atacar nós, para que nós não aceitemos a proposta de felicidade que Deus nos propõe, que é garantida pela virtude da esperança. Deu para entender? Então, amanhã nós vamos mais fundo nesse contexto aqui, para a gente poder ir acertando os nossos pontinhos aqui, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.